e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Santa Maria, Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Nossos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, cá estamos, dia 23 de dezembro, véspera da véspera do Natal. Acho que vou postar esse vídeo hoje ainda, mas acho que vocês vão ver só amanhã. Mas era necessário falar, eu acho. Não, tenho certeza, porque... Bom, porque se nós olhamos hoje, a gente vai na rua e vê o que acontece nesse tempo, que se chama tempo do Natal. As pessoas, você vê que tem alegria, você vê que tem muita alegria em volta desse tempo. Há canções próprias do Natal, mesmo fora da igreja, há canções próprias desse tempo de Natal. A alegria porque a família vai se reunir, você vai ver pessoas que você não via há muito tempo. Tá em férias, então você sai muito com seus amigos. Tem os presentes que são muito bons, tem uma comida que é mais gostosa. Então, muita coisa, quando a gente fala de Natal, nos traz alegria. São motivos de alegria. E essas coisas não são necessariamente ruins. Pra eu estar falando assim no início do vídeo dessa forma, não são necessariamente ruins. Só que as pessoas perderam o sentido do que é a verdadeira felicidade. E o que faz com que tudo isso seja feliz, seja alegre no Natal. Porque, é verdade, desde o começo, esse tempo foi um tempo feliz, um tempo alegre. Porque quando Nosso Senhor nasceu em Belém, era inverno, ele nasceu provavelmente em uma madrugada do dia 24 para o dia 25 de dezembro, e estava frio, estava de noite. Ele nasceu em um coxo, e ao redor da cidade de Belém, mesmo sendo inverno e mesmo estando de noite, tinham pastores que estavam cuidando de ovelhas ali. E pensei que esses pastores, provavelmente por causa do frio, por causa que já estava tarde, eles deviam estar muito cansados. Trabalhar de dia e de noite é muito cansativo. Talvez já tivessem comido, mas ficando acordado até tarde você fica com fome de novo. Então eles estavam com frio, cansados, numa noite e com fome. Só que, mesmo numa situação desanimadora como essa, esses pastores que estavam no campo começaram a olhar para o céu. E do céu viram anjos descerem. E esses anjos cantavam muito alegres, muito alegres. Então viram um anjo vindo até eles, e esse anjo dizia: Anuncio vobis gaudium magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para vós hoje um Salvador. Aqui nessa tradução, aqui, o anjo primeiro disse: Não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo, para todos. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. É o Messias esperado que nasceu. O anjo fala: ainda que vocês estejam nessa situação deplorável que vocês estão, alegrem-se, porque veio a sua salvação.
Nasceu para vocês hoje um Salvador. O Messias que foi anunciado há tanto tempo nasceu. Ele vai te salvar. Então alegrem-se. Ainda que vocês estejam nessa miséria. E bom, ainda que eu diga isso para vocês, vocês já devem ter entendido. O motivo da alegria é o Senhor. É o Salvador que veio, que nasceu. Só que, bom, talvez mesmo falando isso para vocês hoje, vocês não vão entender que alegria é essa. Por que ficar tão feliz já que nasceu uma pessoa assim? Por que ficar tão feliz porque nasceu um Salvador? E se eu perguntar na rua para todas essas pessoas que vêm cantando canções de Natal, que vão se reunir com família, etc., se eu falar isso para elas, que o motivo da felicidade no Natal é o Salvador, talvez elas não vão entender. Sabe por quê? Porque nós perdemos a noção de que nós precisamos ser salvos. Nós perdemos a noção de que nós precisamos de quem nos resgate. Porque nós perdemos a noção de que nós estamos perdidos e em apuros. Eu mostrei para vocês primeiro a condição que aqueles homens estavam quando eles receberam essa notícia. Mas será que nós nos damos conta de que situação está a nossa humanidade? Nas primeiras aulas eu quis explicar para vocês um pouco sobre o mistério da criação, falando sobre os anjos, sobre a queda dos anjos, também sobre a nossa queda. E vocês lembram que eu disse que aqueles anjos maus, eles se decidiram por estar longe de Deus. Eles foram criados para o céu, é verdade, mas eles quiseram dar as costas para o céu. E como não tinham nenhum outro lugar, senão em Deus, para que eles fossem, e eles renunciaram a Deus, então as consequências disso foi que eles rejeitaram o bem e abraçaram a infelicidade, rejeitaram a bondade e abraçaram a maldade, de modo que eles já não podiam amar nem a si mesmos, e tudo que eles faziam era para o mal próprio e para o mal dos outros. De modo que eles renunciaram toda a paz e abraçaram toda a inquietude, todo o mal, nesse sentido também. E tantas outras consequências disso. Mas, não sei se ficou claro, mas nós, Adão e Eva, quando pecaram, e nós também quando pecamos, nós fizemos a mesma coisa. Nós rejeitamos a Deus. É claro, nós ainda não morremos. Mas, quando vivemos em pecado, por exemplo, quando Adão e Eva viveram em pecado e fizeram com que toda a sua descendência, até hoje, nós, todos os seres humanos viventes, que estão vivos hoje, também são herdeiros das consequências do pecado de Adão e Eva, nós experimentamos aqui, ainda nessa terra, por causa disso, como que um pré-inferno, se vivemos em pecado. Porque a ofensa de uma criatura a seu Criador não pode ser reparada. Porque não é natural que o Criador ele seja maior do que a criatura. E pelo fato da criatura ser mais fraca, mais impotente, menos inteligente do que o Criador, ela nunca vai conseguir fazer algo, nem que chegue à altura do seu Criador e nem que ultrapasse ele, certo? Então é impossível que Adão e Eva mereçam o perdão de Deus. Fazer por merecer é impossível. É impossível que Adão e Eva mereçam o perdão de Deus, porque é impossível que eles façam algo para merecer isso. É impossível que nós, seres humanos, façamos algo para merecer isso. E ainda que se juntasse toda a humanidade, incluindo todos os santos, para fazer algo que mereça o perdão de Deus, nós falharíamos. Então o que acontece? Acontece que os nossos primeiros pais pecaram. E pecando, fez com que todos nós herdássemos as consequências do pecado deles. Só que não tem como se salvar disso. Não tem como que nós nos salvemos disso. Nós não temos como ser os nossos próprios salvadores. Porque nós não podemos sarar a ferida que nós causamos em Deus e também que nós causamos em nós mesmos.
Desse modo, ainda que venham milhares e milhares de seres humanos, nunca poderemos reparar esse mal que nós fizemos. Assim, nós já estávamos desde Adão e Eva, e estamos sem Cristo desde Adão e Eva, condenados. 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 Vamos sair daqui e vamos para o inferno. E lá nós vamos sofrer eternamente, de modo que vai passar-se um dia, vai passar 10 dias, vai passar 100 dias, vai passar um ano, vai passar 1000 anos, vai passar 100.000 anos, vai passar 100 vezes 100.000 anos, vai passar 100 vezes 100 milhões de anos. E cada dia, um após o outro, nós estaremos sofrendo para sempre. E seremos incapazes de desejar o bem, inclusive para nós. Seremos incapazes de desejar para nós mesmos que fiquemos bem. Porque a consequência de querer ficar bem é querer estar em Deus, e nós perderemos a capacidade de amar a Deus. E, portanto, nunca poderemos ir para o céu. De modo que passarão milhares e milhares de anos e nós continuaremos sofrendo dia após dia. E não seremos capazes de querer não sofrer, como os demônios do inferno. Só que, herdando as consequências do pecado de Adão e Eva, nós passamos a viver essas consequências aqui. De modo que é nítido que a nossa humanidade é egoísta. Aquele autor do Príncipe, Maquiavel, eu não gosto dele, tá? Mas ele fala uma coisa no livro dele, que o homem ele é ávido de lucro e de prazer. O que é ávido? É parecido com sentir fome. E quando você sente fome, você está sempre buscando comida. Nós temos uma fome insaciável e nós buscamos lucro. E sempre estar acima dos outros, de nós mesmos, sempre, de forma insaciável. Uma das consequências pode ser isso, porque perdendo o nosso sumo bem, que é Deus, nenhum bem vai ser capaz de nos preencher. Então estaremos sempre com fome de uma felicidade que nós não conseguimos alcançar. Nós, por ter pecado, nos colocamos como escravos do pecado. Como aqueles drogados, que embora comecem a ver as consequências da droga, não conseguem mais abandonar. Porque, embora eles tenham buscado utilizar da droga para trazer felicidade a eles, foram eles que se tornaram escravos da droga, e é ela que usa eles. E sabe o que é o mais triste disso? Porque a droga não pensa. O pecado não pensa. Ou seja, como coisa material, né? Que eu quero dizer. Nada disso pensa. Tudo isso é menor do que nós. Nenhum animal na face da terra é capaz de pensar, de fazer um simples pensamento. Nenhum computador pensa. Se você falar para um computador, programar um computador para dizer que 1 mais 1 é igual a 2, ele vai dizer. Agora, se você programa ele para dizer 1 mais 1 é igual a 3 por cima da antiga programação, ele não vai falar, peraí, tá errado. Não. Agora, nós somos inteligentes. Isso nos faz ser digníssimos. Nós estamos elevados acima de qualquer outra criatura. Talvez só estando do lado dos anjos. Entende isso? E nós nos tornamos escravos de coisas que não pensam. De coisas que estão abaixo da gente naturalmente. Inferiores. E não é vaidade dizer isso, porque são realmente inferiores a nós. Não tem problema reconhecer que nós somos superiores a isso. Mas, ainda que nós sejamos superiores a isso, nos tornamos escravos disso. Perdemos o autodomínio e começamos a perder a capacidade de amar. Porque amar é se doar, é se entregar. E você vê que você não ama, de modo que, se você está com fome dentro de casa, passou o dia inteiro jogando, fazendo alguma coisa do tipo, e você está com fome dentro de casa, e você vai até a sua geladeira e você não acha algo pronto para comer, você prefere estar com fome do que você fazer a sua comida. Porque você é preguiçoso. E a sua preguiça é tamanha que você não tem ânimo nem para se amar.
E se você tem algo e uma pessoa que você ama quer esse algo também, e você sabe que ela gosta muito mais que você, mas porque você gosta um pouquinho, você vai deixar ela sem pra você usar. Você não ama os outros. Você não vê mais as pessoas como pessoas. Você vê elas como degraus para você subir em cima e tentar ser feliz com elas. Você já não vê mais uma moça, você já não vê mais um rapaz, se você for uma mulher, né? Como alguém que tem uma história, que tem seus sentimentos, que tem seus problemas, mas que tem aquilo que a alegra. Você vê ela como um pedaço de carne que você vai utilizar para te dar prazer. Você vai usar ela e você vai descartar ela na miséria. Vai brincar com os sentimentos dos outros, mas não importa. Fulano está me usando, eu estou usando fulano. E é isso. Eu não estou falando porque é você. Eu estou falando porque é isso que todas as pessoas do mundo fazem. E se você se reconhece nessas coisas, você não está sozinho. Agora, o que eu quero dizer é que isso não é normal. E que isso não é o certo. Nós vivemos em um mundo tão depravado, mas tão depravado que agora as crianças também são sexualizadas e as pessoas já não veem mais problema nisso. Se é pecado isso, mas se antes as pessoas achavam normal um homem heterossexual beijar 50 mulheres, fazer sexo não sei quantas outras, mas ainda assim condenava o homossexualismo, pedofilia, etc., hoje nem isso mais é condenado. Vivemos em um mundo tão depravado, mas tão depravado, e que as pessoas já não sentem mais prazer em sexo e veem que elas estão sendo usadas, e elas não sentem mais felicidade nisso. Mas ainda assim elas preferem matar os filhos que vêm dessas uniões do que renunciar a essas coisas. Preferem matar um bebê inocente. E não é só agora que está assim. Aquele tempo também tinha. Hoje está muito pior, mas naquele tempo ainda tinha males assim. As pessoas já não sabiam mais o que era misericórdia porque ninguém tinha vontade de ser misericordioso. Todo mundo é pecador, mas as pessoas no mundo amam o pecado, mas odeiam o pecador. E eu estou falando essas coisas para que nós possamos ver em que condições nós estamos sem Cristo. Em que condições passamos por, acho que 6.000 anos desde que Adão e Eva pecaram até Cristo. Estamos com frio, porque estamos longe de Deus. E longe dele não há calor. Há frio. E qual a consequência do frio? Se encolher. Não é? Somos egoístas e não amamos mais. E chegamos a tal ponto que nós não conseguimos amar nem a nós mesmos mais. Estamos cansados, prostrados, porque nos tornamos escravos do nosso próprio pecado, do nosso egoísmo. Nós estamos mais parecidos com um demônio do que com um ser humano. E essa é a nossa realidade sem Cristo. Essa era a realidade do povo antes da vinda de Cristo. E eles sabiam disso. Eles sabiam que eles eram pecadores, que eles não tinham como merecer o perdão, então estavam condenados. Talvez não sabiam tão claramente. Existiam os holocaustos. Não é que Deus não perdoava, mas se perdoava era por causa dos méritos de Jesus. Eu vou explicar isso. Mas, entendem o que eu quero dizer? Agora, falar isso é doloroso. É doloroso reconhecer a nossa própria sujeira. Agora, é muito menos doloroso quando a gente vê, como diz o pai de São João Evangelista, Zacarias, virá nos visitar o sol do alto. O sol, em todo o seu esplendor e majestade, desce até a nossa terra, ao nosso barro. E nós, que estamos escravos do pecado, poderemos ser libertos. Que somos inimigos de Deus, por causa das nossas escolhas, seremos reconciliados com Deus.
que nós que já não temos mais a capacidade de amar, ouviremos: Filho, coragem, os seus pecados estão perdoados. Levanta, pega a sua cama e ande. E nós que já estamos no frio, e como diz também em Zacarias, estamos prostrados, sentados na sombra da morte, praticando aquilo que causa a nossa morte e esperando o dia de morrer para continuar a sofrer. Teremos agora a esperança do céu. Já não é mais pesado reconhecer a nossa miséria. Já não é pesado reconhecer a nossa dor. Quando nós olhamos para essa realidade de que não era um homem que nascia naquele dia, mas que Deus fez para si uma humanidade. Deus fez para si uma humanidade, para ser a pessoa daquela humanidade. Ele cria para si um corpo. Ele cria para si uma alma. Ele se faz carne e desce até o nosso inferno, ao nosso pré-inferno. Desce até nós, que nos parecemos muito mais com demônios do inferno do que com homens de verdade. Ele desce até nós para nos curar. Fazendo para si uma humanidade, ele quer reunir toda a humanidade na humanidade dele. E já que nós não podemos merecer o perdão, ele quis, se fazendo homem, e fazendo divinamente, com dignidade, com méritos divinos, coisas humanas, ele quis merecer para nós o perdão. Ele, deixando que fosse tecido dentro do ventre de Maria, a nossa humanidade, quis reunir nele todos nós. E é isso que nos faz o batismo. No batismo, nós somos unidos a Jesus. A nossa alma se une à alma de Cristo, para que junto da humanidade dele, que é perfeitíssima e imaculada, sem pecado, sem nenhuma consequência do pecado, nos unindo à humanidade de Deus, então nós poderemos ir para juntos de Deus. Compartilhando dos méritos da humanidade de Deus, poderemos ser reconciliados com Deus. E se a humanidade de Deus sair dessa terra e ir para o céu, bom, se nós estamos unidos a Ele, se nossa alma está unida à alma dele, nós vamos juntos dele. Anuncio vobis gaudium magnum. Eu anuncio-vos uma grande alegria. Uma alegria que é para todo o povo, para toda a humanidade. Nasceu para vocês hoje um Salvador. E, como eu disse, é doloroso reconhecer a nossa própria miséria, que nós precisamos de quem nos salve. Mas é muito menos doloroso saber disso quando nós sabemos que Deus, em sua infinita dignidade, seria justíssimo se Ele não quisesse mais nos amar e nos condenasse. Saber que Ele olhou para nós não por aquilo que nós fizéssemos. Nós estávamos sujos de lama, de forma que aquela lama já virou uma crosta, já secou. Uma lama de porco, aquela que fede porque está misturada com fezes. E mesmo vendo que nós, já não tendo achado coisa melhor do que isso, por assim dizer, já estávamos nos comportando mais como porcos do que como gente, Ele olhou para nós. Por detrás daquela lama, por detrás daquele mau comportamento, Ele pôs os seus pés no chiqueiro e nos abraçou como quando ninguém tinha coragem de nos tocar. Quando nós mesmos tínhamos vergonha de nós mesmos. E se você não sentiu isso ainda, de uma vez, uma hora você vai perceber o quanto você tem. Entende? Essa é a alegria do Natal. Essa é a verdadeira felicidade do Natal. Porque embora sabendo que nós não merecemos, Ele sabia quão
ruins de verdade nós somos, Ele quis nos amar. Ele se humilhou e veio nos tocar. Quando acaba o tempo da Páscoa, e essa é a beleza, Ele sabia que nós o rejeitaríamos, que nós o maltrataríamos e que sua vida seria de pobreza e de sofrimento, porque Ele quis assim. Ele não só se humilhou, se fazendo homem, o Criador se fazendo uma criatura, mas Ele também quis viver a pior vida de qualquer criatura. Quis sofrer mais do que todos nós, quis sentir dor mais do que todos nós, quis sentir agonia e aflição mais do que todos nós. E quando Ele se fez homem, Ele se fez homem para ser crucificado, para ser flagelado, para ser espancado, para ser cuspido, para ser... Eu vou falando todas essas coisas, mas você fala, mas como que alguém pode fazer isso? Como que alguém pode querer tudo isso? Ele tinha poder para mudar tudo isso, por que não fez? Porque Ele ama. Ele fez para si uma humanidade e quis tomar para si tudo o que nós merecíamos como consequência do nosso pecado. Ele quis satisfazer a justiça, tomando todas as consequências. Mas você se pergunta, mas o sofrimento do inferno não é infinito? A nossa ofensa ao coração de Jesus também é infinita. E a dor que Ele sente nós também não podemos calcular. E Ele quis sofrer humanamente algo que ultrapassa a nossa humanidade. De modo que no Horto das Oliveiras Ele disse, não nas Sagradas Escrituras, mas para uma santa depois, que Ele teve de conceder a Ele mesmo, a humanidade dele, uma graça, para que Ele não morresse de tristeza naquela hora. Porque ultrapassava. Ele estava morrendo de tristeza. A alma se separava quase que do corpo por causa disso. Mas vejam, não quiseste sacrifício nem holocaustos, nem oferenda para o pecado foram do teu agrado, mas formastes-me um corpo. Então eu disse, eis que venho fazer com prazer a tua vontade, Senhor. Eis que eu venho com prazer fazer para mim uma humanidade e juntar em mim todas as criaturas que foram para longe de mim. E com prazer eu vou sofrer, eu vou penar, eu vou ser machucado. E tomando sobre mim todo esse sofrimento, eu não as deixarei mais só em nenhum momento. Eu sofrerei o sofrimento deles, eu chorarei as lágrimas deles. E tomando o seu inferno, eu lhes darei o céu. Tomando a nossa infelicidade, Cristo nos deu a felicidade de Deus. Já não mais seríamos curados para que pudéssemos sermos felizes como homens, mas fomos curados para termos a felicidade que só Deus poderia ter. Nós perdemos o nosso e Ele nos compartilhou aquilo que só Ele tinha. E essa é a grandeza do Natal. A grandeza de que a eternidade entrou no tempo, de que Deus se fez criatura. A grandeza de que o amor nos amou. Nós somos amados pelo amor. E sendo batizados, nós tomamos para nós a felicidade de Cristo e unimos a nossa humanidade à humanidade dele. É isso que faz o batismo. De modo que agora eu posso dizer que o menino Jesus, no ventre de Maria, no dia 23 de dezembro, está me tocando. Eu queria que vocês pudessem ver aquilo que Cristo deu-me a graça de ver. Que é isso que eu estou falando para vocês, mas que entendessem profundamente isso, sabe? Como tantas pessoas durante a história da igreja entenderam. Estou falando que eu entendi, porque se eu conseguir, vocês também conseguem, entende?
que já não mais é pesado ver a nossa miséria. Porque um amor muito maior do que nós nos amou miseráveis e veio nos libertar disso tudo. E ainda mais, uma felicidade ainda maior. Porque enquanto todas as pessoas do mundo, mesmo aquelas que são mais piedosas, por assim dizer, essas pessoas, enfim, que até conhecem Jesus e no tempo do Natal, um tal de Jesus nasceu há uns 2000 e tantos anos atrás. Para elas é só memória, é algo remoto, é frio, já não existe mais. Mas sabemos que Jesus é Deus, então aquela humanidade pertence a Deus, então existe ainda, né? Mais do que como qualquer homem, quero dizer, né? E só que ele disse, olhando para um pedaço de pão, ele disse: isto é o meu corpo. Aquele que falava para um cego, veja, e ele via. Para um homem paralítico, anda, e ele andava. Ele disse, olhando para um pedaço de pão, isto é o meu corpo. Para um cálice com vinho, disse, isto é o meu sangue. E naquele instante, sendo Deus e tendo poder para isso, ele transformou aquele pão em si mesmo. Manteve as aparências, aquilo que parece ser pão, mas o que aquilo realmente é, ele transformou em si mesmo. Fez com que aquilo se tornasse ele. Entende? Não são dois deuses. É um só. Fez com que aquilo se tornasse ele, entendeu? Espero que sim. E deu aos padres da igreja. Fazer isso em memória de mim. Deu aos padres da igreja a graça de fazer também. Por que eu estou falando isso? Por que esse vídeo está tão longo? Porque eu não quero que vocês só vejam essa felicidade, que é verdadeira e que nós já vivemos isso. Porque Cristo veio e Ele nos salvou. E recebendo os sacramentos, nós estamos sendo salvos por Ele. E hoje nós podemos ser felizes. Embora nós vemos as desgraças, as misérias nesse mundo, nós temos a Cristo. E isso deve sim nos fazer felizes. Mas eu ainda quero dar a vocês uma felicidade maior do que essa, porque é a felicidade que Ele nos deu. Porque Ele não foi embora, mas Ele se manteve conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Ele se esconde naquilo que parece ser um pedacinho de pão. E de modo que todas as pessoas do mundo vão passar pelo tempo do Natal, pelo dia 25 de dezembro. Que os evangélicos, os protestantes, todos eles também podem até comemorar essa data. Embora não estejam na igreja verdadeira, na igreja de Cristo. Porém, só a nós será dada a graça de tocar naquele corpo que Deus fez para si mesmo. De tocar aquela pessoa que tanto me amou. E de ver claramente e evidentemente, sabendo que é Ele naquele pedacinho de pão que se coloca na minha língua, que entra dentro de mim, eu posso ver que Deus não teve nojo de mim, embora eu merecesse o seu nojo. E eu posso ver o como que Ele me ama de verdade. Eu posso tocar o amor. Eu posso estar fisicamente com Deus. E eu posso receber das mãos de Maria, o menino Jesus, no Natal. De verdade. Porque essa é a graça que nos foi dada. E se isso parece ser bom demais para ser verdade, saiba, é bom demais mesmo. Mas é verdade. Essa é a nossa realidade. Porque embora nós, no pecado, tenhamos buscado uma felicidade que pudesse nos preencher, Deus veio nos dar uma felicidade que ultrapassa mesmo aquela que um dia nós sonhamos a ter. Então, se confessem, ainda que seja antes da missa do Natal, mas estejam em estado de graça, renunciando ao pecado mortal, que eu já expliquei no curso para vocês, e vejam Deus descer dos céus nas mãos do sacerdote, escondido num pedaço de pão. Então, se ajoelhem diante dele
e deixem Ele te amar. E vejam o próprio Deus feito carne em vocês, tocando vocês. Por 15 minutos depois que nós comungamos, Ele está conosco, fisicamente, nos amando, nos abraçando, nos falando. Então, é isso. Essa é a felicidade que eu queria mostrar para vocês. Do Deus, já estou acabando, que mesmo antes de Cristo já dizia que Ele viria. E quando o povo de Israel mostrava para Ele todas as suas misérias, Ele dizia: consolai-me, povo meu, consolai-vos, povo meu, porque está perto a chegada do seu Salvador, alguma coisa assim. Porque te afundas em tristeza, se a dor te renova. Eu sou o Senhor, o teu Deus, o seu Salvador, o seu Redentor, que vai te redimir. Deus abençoe vocês. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.